A paz do Senhor a todos. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos os inscritos no canal com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma observação aqui. Eu fiz uma pequena alteração no nome do canal. Por quê? Porque anteriormente estava com a nomenclatura Minha Bíblia, Minha Vida, Daniel Silva, né? Então a gente migrou para um título mais sucinto, mais rápido, para as pessoas, caso venha fazer uma pesquisa, seja mais rápido, tá? Então atualizamos aí para A Luz da Bíblia, Daniel Silva. Vamos continuar tratando aí de assuntos bíblicos, assuntos relacionados à escola bíblica, ou ministração da palavra, ou estudos de forma... Essa é o alvo do canal, né? A fim de que vidas sejam abençoadas. De passagem, nós não vamos entrar no tema, faço questão de fazer menção do dia de hoje, que é dia 31 de outubro do ano de 2021, e para nós tem uma conotação muito importante a data desse dia, porque é justamente a data, aniversário da Reforma Protestante, tá? Então faço questão de me posicionar aqui, né? Hoje existem muitos nomes genéricos para, entre aspas, os protestantes, né? Alguns intitulam evangélicos, gospel, etc, né? Mas continuamos com a mesma raiz lá de Martinho Lutero, do ato da Reforma Protestante, das teses que foram afixadas, né, contestando aquilo que não estava em coerência com as Sagradas Escrituras, né, fazendo rápida menção, somente a Bíblia, somente a Escritura, somente Deus, somente Cristo, né, é o tema. Digo de passagem, e agora nós vamos aí dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Nós já estivemos, inclusive, já assistindo aula hoje, parte da manhã, foi uma benção, mas essa ministração aqui, ela é para o canal e todos são bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos, esse trimestre, mostro aqui a capa, acho que vai aparecer contrário aí, mas deixa eu ler aqui. O apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Você que está acompanhando a série de estudos voltada aí para a Escola Bíblica Dominical, eu acredito que você tenha tido um bom aproveitamento. Faço rapidamente menção dos títulos que nós já estudamos. A lição 1 foi o mundo do apóstolo Paulo. A lição 2 foi Saulo de Tarso, o perseguidor. Lição 3 foi a conversão de Saulo de Tarso. Lição 4, a vocação para ser apóstolo. E por fim, hoje nós vamos tratar a lição de número 5, que é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Como nós vamos fazer de uma forma tradicional a leitura do conteúdo e a explicação e explanação sobre o que nós vamos estudar. Amém? Vamos lá. O título da nossa lição de hoje, dia 31 de outubro de 2021, digo de passagem, dia da Reforma Protestante. Nós estamos estudando a lição de número 5 e o título da lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textual diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa referência está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. A verdade prática vai dizer assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz é a encarnação verdadeira da verdadeira sabedoria para a salvação. E nós vamos entendendo essas afirmativas ao longo do desenvolvimento da ministração da aula. A leitura bíblica em classe é importante ter uma base para que a gente venha tecer os comentários. A base bíblica, teológica bíblica, é 1 Coríntios, a partir do verso 1,
Aliás, 1 Coríntios 1, depois vem o capítulo 1, os versos 18 em sequência. Portanto, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Continuando a leitura, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tendo lido essa base bíblica, nós já vamos partir para a introdução. A introdução vai nos dizer o seguinte: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Como de praxe, não vamos ter a introdução, porque ela vai ser pormenorizada ao longo, no decorrer da aplicação da mensagem. Tópico de número 1. A centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escrituras do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Nós vamos ver essa referência daqui a pouco em Gálatas 1, verso 12. Se você tiver essa referência e quiser mandar para mim, fica à vontade. Toda a revelação para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no Cristo crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Então, esse número 1, o tópico de número 1.1, ele vai dizer que Paulo, ele escreveu, quando ele passou os seus escritos, a sua ministração,
Ele pregava Cristo crucificado, foi e é considerado um dos maiores teólogos do Antigo Testamento, perdão, do Novo Testamento, né? Maior, só que abaixo de Cristo, bem claro. E quando ele escrevia, apesar do seu nível de conhecimento e profundidade, ele jamais menosprezou os demais discípulos e seguidores de Jesus. Isso é fato. As suas cartas sempre foram fiéis aos ensinamentos de Cristo, visto que nós sabemos que nas aulas anteriores nós esclarecemos que Paulo, após o seu encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, posteriormente ele foi para a Arábia, eu estou resumindo aqui, ele foi para a Arábia, ali ficou 3 anos. E tudo indica, e tudo afirma, e tudo confirma que nesse espaço de 3 anos ele recebeu a revelação direta do próprio Cristo, manifesto a ele, em conversação com ele, em revelação a ele. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é afirmado em Gálatas 1, verso 12. Gálatas, deixa eu abrir aqui, Gálatas, capítulo 1, deixa eu localizar, Colossenses, isso, localizando aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 12, vai dizer assim: porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus. Então Paulo recebeu diretamente do próprio Jesus. Aí, o que acontece? Paulo já tinha um conhecimento vasto, profundo, do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas. Agora, ele funde, ele entende que o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, o Cristo crucificado, e depois, posteriormente, o Cristo ressurreto, ele é a razão de todos os escritos sagrados, de toda a Bíblia Sagrada. Eu faço rápida menção, um exemplo, é Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, o profeta, ele tem uma visão de Jesus subindo ao Calvário, de Jesus sendo desprezado pelos homens, de Jesus sendo crucificado. Apesar de no Isaías 53 você não vê o termo cruz ou crucificação, crucificado, mas a visão que o profeta tem indica e encaixa-se perfeitamente no cenário da cruz, perfeitamente. Então nós vamos ver que uma profecia 700 anos antes de Cristo, posteriormente ela é cumprida. E com certeza Paulo tinha conhecimento dessas referências bíblicas, não somente essas, mas dos Salmos, dos profetas, dos 5 livros do Pentateuco. Então isso fez com que descortinasse a mensagem de Deus particular para ele primeiro, porque Paulo estava, vamos entender que nesse período de 3 anos que ele esteve na Arábia, no deserto, recluso, isolado do mundo, ele ainda também estava, apesar do seu conhecimento, num processo de discipulado. E que privilégio, porque estava sendo ensinado pelo próprio Cristo. Então, a Bíblia diz que em Jesus foi revelada a verdadeira sabedoria. Na sequência, nós já vamos para o 2, do número 1, que vai dizer o seguinte: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Isso está no verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pela qual a salvação de pecadores fosse
consumada, era tolice para eles. Já abrindo um rápido comentário aqui, eu quero que você traga a figura à sua mente aí, a cruz, o Cristo ensanguentado, com uma coroa de espinho, sendo maltratado e sendo exposto naquela cruz. Então, para os gregos e para os judeus, isso era uma loucura, isso era uma tolice crer naquele acontecimento, naquele evento, daquele homem crucificado na cruz do Calvário. Mas Paulo faz questão de enfatizar que era justamente a loucura de acreditar em Cristo na cruz do Calvário e posteriormente no Cristo ressurreto, que era o único meio, e ainda é o único meio do homem ter um verdadeiro encontro com Deus. O texto continua dizendo: nesse sentido, a cruz não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e de morte. Parece um paradoxo, mas o que a gente tem que entender, paradoxo, ideias contrárias, dessas ideias contrárias, é que o acontecimento da crucificação de Cristo, lá no Monte Calvário, no Gólgota, a crucificação não foi algo inventado nos livros, não foi algo inventado apenas uma história comum, mas como eu disse no primeiro bloco, aquele acontecimento era fruto do quê? Era fruto de todas as profecias, que inclusive tem verso que diz: o cordeiro que foi morto desde o princípio. Então tudo isso, todo o acontecimento que culminou na cruz do Calvário, citamos Isaías 53, tudo isso já era algo profético e necessário. E isso aconteceu. Mas, ao olhar humano, ao olhar do judeu, que era religioso, que tinha as leis, que tinha a Torá, que tinha os costumes, que tinha a circuncisão, isso era um absurdo, uma aberração. Como que pode um homem morrendo na cruz e trazendo salvação a outras pessoas? E falando dos filósofos gregos, que eles sempre foram exigentes e sempre desejavam que as coisas fossem lhe apresentadas de forma lógica, como uma matemática lógica. Mas eu já abro um parênteses para dizer que nós aceitamos a cruz do Calvário e o que ela propõe para nós, que é salvação, que é cura, que é libertação da alma, do homem, da escravidão do pecado. Nós aceitamos isso pelas profecias cumpridas e por um ato de fé, crendo que Jesus Cristo, o crucificado e posteriormente ressurreto, é a razão da nossa fé e o único meio pelo qual o ser humano pode ter realização em sua vida e ser principalmente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Continuando, como eu disse, a cruz trazia um choque. Era a pior espécie e modo de tortura da época romana. Era pior. Então não trazia, não atraía ninguém. E assim é. Nos tempos atuais, Jesus, ele certa feita falou para os seus discípulos assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro passo, tome sua cruz e siga-me. Eu posso estar invertendo as primeiras ordens, mas tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, quando o judeu daquela época, ou o grego daquela época, ouviu essa mensagem, Jesus pregando, toma sua cruz e vem, não era tão atraente. E essa mensagem continua atual. Por quê? Porque a mensagem bíblica, cristã, de evangelismo, ela não deixa de apresentar a cruz às pessoas e dizer a elas que elas precisam se negar, precisam abrir mão de alguma coisa e olhar para a cruz do Calvário e tudo aquilo que a cruz apresenta. E muitas vezes são apresentadas às pessoas a cruz do Calvário. E o que elas acham? Não, isso aí é desajeitado, isso aí traz sofrimento. Mas na verdade a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados.
Continuando a leitura, para judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, olha o que os judeus queriam: sinais físicos, milagres visíveis. Isso eram os judeus. Já os gregos, o que eles queriam? Desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso. A cruz não era agradável para quem sabia do que era a cruz, da crucificação, desse tipo de tortura. Então, assim o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa. A palavra da cruz preenche, faço questão de frisar essa partezinha aqui. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma do homem, da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. E o evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Eu quero fazer a gente entender aqui, esse bloco aqui, que é muito importante. Os judeus, eles sempre queriam um sinal. Queria que, exemplo, que Jesus, na época que ele se apresentou, se ele apresentasse como alguém que viesse destruir o Império Romano, estabelecer o reino de Israel, colocar quem sabe, sentar-se no trono, né, como o Messias desejado, esperado. Mas isso não aconteceu para os judeus. Isso não aconteceu para os judeus. Já abro um parênteses, uma aplicação dessa mensagem, que hoje muitas pessoas querem configurar um Cristo, um Jesus, que venham trazer sinais para ela. Somente sinais, coisas maravilhosas, extraordinárias para se ver e para que a pessoa se renda a ele. Ainda é a atual situação. A outra situação era os gregos, os filósofos, os amantes da oratória, da palavra. E nisso eu pego o capítulo 17 de Atos, que exemplifica muito bem essa situação. 17, Paulo está em Atenas, berço da filosofia grega. E ali os filósofos daquela época, de repente Paulo chega pregando. Primeiro ele se condói porque a cidade estava entregue à idolatria, a ídolos, e adorava-se diversos deuses, diversos intercessores, diversos ídolos. E aí Paulo chega ali pregando a mensagem do Cristo que morreu, que ressuscitou, que é o dono da vida, que é o dono de todas as coisas. A reação da classe de filósofos foi: o que você está falando, rapaz? Que história é essa? Você está falando igual um papagaio? Nós queremos saber que mensagem é essa. E assim se reuniram em outro lugar, posteriormente marcaram uma nova reunião no chamado Campo de Marte, para que Paulo explicasse melhor a mensagem da cruz do Calvário, a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem do perdão, a mensagem do arrependimento. Só que não cabia na mente inteligente deles, que a cruz do Calvário era suficientemente capaz de tratar todos os traumas da alma do homem. Por isso que no capítulo 17, ainda falando sobre a exigência dos filósofos quererem que fosse provado a eles
que fosse provado a ele de forma lógica o porquê da morte, o porquê da ressurreição, qual o efeito prático de tudo isso. Eles exigiam isso. Tanto é que o resultado da pregação de Paulo, lá em Atos 17, é o seguinte: ouviram ele, 90% viraram as costas e foram embora. 2 ou 3 pessoas chegaram ali e falaram assim: olha, nós acreditamos na mensagem da cruz, nós acreditamos em você, nós queremos aceitar esse Jesus. Ali no capítulo 17, para a gente entender essa parte, os judeus nós entendemos, queriam um sinal, queria manifestação, queria que o Messias viesse, sentasse no trono, acontecesse 1000 coisas. Já os gregos, eles queriam que provasse metodicamente aquela situação do Cristo, da morte, da cruz, da ressurreição. Havia duas linhagens filosóficas ali, que nós citamos, que são os estoicos e os chamados epicureus. Vou tentar falar aqui da ideologia dessa classe de filósofos. De forma sucinta, eles conjuntamente criam que o prazer é o bem maior que um homem pode ter. Não importa a forma de se satisfazê-los. Olha que interessante. Já a outra linhagem de filósofos falavam assim: o homem não pode sofrer uma influência externa. Ele não pode ser convencido facilmente por algo. E nós vamos ver nessa ideia, só nessas duas ideias filosóficas, porque é o que mais se encaixa no contexto de Paulo ali, que havia uma resistência e havia uma entrega também à libertinagem. Aí eu te pergunto, essas filosofias, em algum momento, mudou, eu digo, no tempo que estamos vivendo? Então, no tempo que estamos vivendo, em pleno 2021, na vida de muitas pessoas impera a necessidade de sinais, como os judeus, e impera na mente delas a questão filosófica. Por quê? Porque elas creem piamente que determinados tipos de conhecimentos, que determinados tipos de pensamentos, que determinados tipos de atitudes com base em uma filosofia podem trazer uma realização para a sua alma. E é justamente isso que o contexto está me dizendo. Que da mesma maneira que na época de Paulo, na época de Jesus, e em épocas mais remotas e passadas ainda, todas as pessoas que tentaram recorrer a filosofias vazias, a sinais vazios, eles não conseguiram alinhar a sua alma com Deus. Então essa mensagem é atual e eu quero ser ousado em afirmar para você que a resposta para todas as suas dores, a resposta para todas as suas questões emocionais, a resposta para todas as questões espirituais, a resposta para todos os traumas e males e a cura e o benefício não estão em filosofias ou sabedoria humana. Ela está na simplicidade, porque a mensagem de Paulo, um homem douto, um homem intelectualmente formado, que tinha toda uma bagagem para falar coisas tão difíceis, de repente aparece um homem pregando assim: cruz do Calvário, arrependimento, mudança de vida, nova criatura, arrependa dos seus pecados, Jesus ressuscitou. E ele provava sistematicamente isso, que Jesus. Então a mensagem dele, em comparação aos livros e às faculdades daquela época, a filosofia daquela época, era simples, mas eu te afirmo com toda a propriedade que a mensagem de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e prometeu voltar, essa mensagem, se ela for crida,
se ela for recebida com arrependimento, com pensamento com coração, com a alma voltada para Deus, ela é justamente e unicamente a mensagem que vai reconectar o homem a Deus. Aí vem a alma, as emoções, as volições, as vontades, o intelecto. Ele vai voltar-se para Deus e através disso, em primazia, em primeiro plano, a reconexão do homem com Deus. Porque na verdade o homem pode estar vivo fisicamente, porém, se ele ainda não aderiu, não aceitou e não se curvou à mensagem de salvação, que é através de Jesus Cristo, ele continua morto. Vivo, mas com o espírito morto. Então a cruz do Calvário, ela reconecta o homem a Deus. E Deus se passa a comunicar com o homem. E todas as respostas, todos os anseios contidos na alma do homem, elas serão realizadas. Mas, para aquela época era uma loucura. Mas, para aqueles que receberam e viram o efeito prático da mensagem da cruz do Calvário, da loucura da pregação desse evangelho que estampava Jesus, elas tiveram a maior experiência da sua vida, que foram, além de ter o nome escrito no livro da vida, tiveram andar com Deus, tiveram paz, realização da sua alma, não precisaram correr atrás de mais nada para preencher o buraco do seu coração, o vazio da sua alma. Continuando aqui, nós vamos ver, quero repetir, grava isso, ó. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana. Você tem uma alma, você precisa cuidar da sua alma. Enquanto a sabedoria humana não faz. Não estou tolindo aqui alguém de estudar, de buscar, não. Mas a sabedoria, aplicar ela para a salvação da alma, impossível. O evangelho é poderoso para salvar o homem. O evangelho é poderoso para salvar o homem. Nisso, eu vou fazer a síntese aqui do tópico de número 1, que vai dizer: Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. Tópico de número 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. As expressões-chave são algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Vamos lá? Evangelho de Cristo, Evangelho, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, o evangelho de Cristo. Isso está lá em Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes encontram-se nas cartas paulinas, ou seja, as cartas que Paulo escreveu. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion, ou evangelion. O prefixo el, ou eu, aliás, é uma forma neutra, palavra que significa bom, bem feito, boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino, dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, nós estamos analisando aqui as expressões chaves do apóstolo Paulo, que é Evangelho de Cristo, e nós estamos atendo primeiro a esse ponto. Então, o evangelho, essa palavra evangelho, significa, em suma, boa notícia, boas novas.
boas novas. Me lembro aqui, quero dizer de forma bem sucinta, eu tive uma experiência certa vez de pregar pessoalmente para o moço, e eu peguei como base Jó capítulo 1, onde os mensageiros vinham trazer uma notícia, só que era uma notícia ruim. Os pastores vinham trazer para Jó uma notícia ruim, que o gado tinha sido roubado. Eu comecei a pregar para o moço e falei assim: olha, Jó recebeu essas notícias, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho de Jesus, ele é a boa notícia. A boa notícia é que a luz resplandeceu no meio das trevas, trazendo salvação em Cristo Jesus. Aceite ele. Essa é a boa notícia. Infelizmente ele não quis essa boa notícia para si. Passado alguns meses, alguns dias, foi fazer sua correria. Infelizmente, um carro enfia na frente dele e posteriormente ele vem a óbito. Não é uma ameaça, eu estou contando uma situação, porque se alguém quer aceitar Jesus, é de forma voluntária. Mas eu lembrei-me aqui e quis compartilhar com os irmãos. Então o Evangelho é a pregação. Essa mensagem do Evangelho, ela é uma ordenança sobre todos aqueles que são discípulos. Quem aceita Jesus passa a ser discípulo de Jesus, passa a ser discípulo de Cristo. Então nós temos a responsabilidade de pregar a boa notícia. A boa notícia é que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e um dia ele voltará segundo as profecias, segundo tudo aquilo que tem se cumprido dia após dia na palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu abro um parênteses, deixa eu fechar os três aqui. Segundo o tópico 2, em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, como nós já dissemos, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza, de loucura de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Então Paulo ele continuava a pregar a mensagem da cruz. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Eu vou marcar aqui, depois eu vou voltar aqui para comentar. 3. O Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ele completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade.
Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo como o ressurreto. Essa parte é muito importante, porque em uma das suas cartas, Paulo, tendo que fazer apologia à questão de alguns que estavam desmentindo a morte e a ressurreição de Jesus, ou a ressurreição de Jesus, capítulo 15 de Coríntios. Então Paulo fala assim: olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, logo seria vã a nossa fé. Tudo bem, talvez em primeiro ponto você não se convença com o que foi falado aqui biblicamente ou expressado, mas eu quero que você se atente para os fatos. Primeiro, mais de 2000 anos se passaram e a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto, ela continua sendo a única mensagem que ainda tem causado efeito na vida de alguém que quer ser e deseja ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mais de 2000 anos se passaram e o nome de Jesus continua evidente, latente, pulsante. Eu te pergunto, não haveria algo sobrenatural envolvido nisso? Será que alguém conseguiria criar uma fantasia por tanto tempo? Por quê? Porque eu digo que muitos nomes na história, por mais afamados que foram, por mais que eles tiveram a sua glória, eles passaram. Mas o Cristo crucificado, o Jesus que ressuscitou, ele continua vivo e a mensagem dele continua dinâmica. Ou seja, a mensagem descrita nos evangelhos, nas cartas paulinas e em toda a Bíblia Sagrada, ela continua fazendo efeito na vida do perdido, na vida do mais vil pecador, na vida do homem sem Deus, na vida da mulher sem Deus, trazendo eles com efeito do arrependimento, mudança de vida e salvação. Um dia, talvez você se renda, ou talvez você sente com alguém que sofreu essa transformação. Eu posso dizer que sou fruto disso, porque eu sei que humanamente falando, com a filosofia ou parte humana, impossível. Eu estaria já fadado à sepultura e à morte. Mas os efeitos da cruz do Calvário e o efeito da ressurreição de Cristo, ela é completa para as nossas vidas. Continuando, então, eu quero citar novamente aqui, Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, que é a palavra de Deus, a qual a ciência se curva e ela tem que admitir que existem verdades, que ela é verdade e que ela é sobrenatural e poderosa. E o intuito das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi revelar a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Síntese do tópico 2 vai me dizer o seguinte: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões chaves da doutrina de Paulo. Eu disse que ia ter assim, um rápido comentário aqui. Escuta, uma andorinha voando sozinha não faz verão, mas eu creio que a mensagem na vida de alguém, ela pode fazer um grande efeito. A ênfase que eu quero dar é o seguinte: Paulo preocupava-se em centralizar a pessoa de Jesus nas suas mensagens. Nós chamamos
essa mensagem de mensagem cristocêntrica, Cristo no centro. A ênfase e a crítica que eu quero fazer é da atualidade, onde muitos pregadores têm caído de paraquedas, muitos pregadores de internet têm surgido aí apenas para pedir like, apenas para pedir compartilhe, apenas para status pessoal. E não só falo desses, mas eu faço também a minha crítica aberta a todos que estão na mídia, na alta, que, bem claro, vão filtrar, que trago mensagens que não falam de Jesus, que não falam nada de Jesus, o Cristo ressurreto. Então Paulo, ele nas suas mensagens, ele evidenciava, ele fazia questão de destacar Jesus. Ele podia falar de diversos temas, mas ele sempre voltava para o assunto principal. E na filosofia de Paulo, o assunto principal era o quê? O Evangelho de Cristo, a boa notícia de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Se você tem sido um desses que tem pregado uma mensagem longe de Jesus, fala-se de tudo, mas não se fala de Jesus, então acaba que perde o efeito, porque o único meio do homem se reconciliar com Deus, viver uma nova vida, ter um novo ser, ser um novo, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, é pelo efeito poderoso da cruz do Calvário. Então pregue a tempo, pregue a fora de tempo, mas pregue Jesus. Tópico de número 3 vai me dizer assim: os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Está lá em Coríntios, capítulo 1, verso 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Essa parte maravilhosa, porque fala que a mensagem da cruz tem poder. Ela não tem o poder porque eu coloco o poder nela. É porque ela é poderosa por si só. Jesus é poderoso por si só. Não é o pregador que faz Jesus poderoso. Não é o barulho que faz manifestar o poder de Deus. Ao contrário, é Deus que vem com a sua graça e com a sua mensagem revestida de poder na vida de alguém que já sofreu a transformação e emana um poder, porque a palavra de Deus por si é poderosa. E por si é poderosa. E claro que, sob o efeito da palavra de Deus, eu recebo avivamento na alma. Eu recebo a chama do fogo do Espírito Santo na minha alma. E isso manifesta-se em poder para curar, para libertar, para expulsar demônios. Toda essa ação do poder de Deus. Faço questão de ler aqui em capítulo 16 de Marcos. Se alguém dos irmãos postar aí, 16 de Marcos, do verso 15 ao verso 18. Está escrito assim: e disse-lhes, quem está dizendo? Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Faz questão de ler o restante? Ora, o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram a mensagem da cruz, a mensagem com o poder de Deus, por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, essa é a mensagem de poder. Continuando, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O número 2, nós já estamos no tópico 3, estamos quase partindo aí para a conclusão. O número 2 vai dizer assim: uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a desse mundo. 1 Coríntios 1:20. Esta exclui, ou seja, a sabedoria humana exclui Deus, exclui a Deus, enaltece o narcisismo, o exclusivismo, né? Vem a mim somente eu, e recusa conhecer o Cristo como Filho de Deus. Essa é a sabedoria humana. Ela recusa-se a curvar a revelação de Cristo como Filho de Deus e como o único meio de salvação para a vida do homem. Além de exaltar o ego e além de excluir Deus. Enquanto que aquela, qual? A sabedoria de Deus agora, a sabedoria de Deus. Enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Então, a sabedoria divina emanada da loucura da pregação da cruz, que muitos dizem ser uma loucura, ela é poder para nós. E quando nós, de verdade, sem fantasia, sem teatro, nos curvamos à sabedoria de Deus, passamos a ter uma vida de humildade, admitindo que precisamos de um Salvador, admitindo que precisamos de Deus, admitindo que precisamos da sua graça, do seu favor. E nisso, por bondade de Deus, passamos a nos parecer mais com Jesus. E passamos a cultivar e a praticar mais o quê? A humildade, a dependência do Santo Espírito, a dependência de Deus, a submissão, não medindo forças com Deus. E é claro que isso vai ser um resultado de vida que vai atingir a nossa forma horizontal de viver, ou seja, o convívio com outras pessoas. Então, tudo isso, a Bíblia diz, Mateus 11:29, no início diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Isso está lá em Mateus 11:29, palavras de Jesus. A mensagem das cruzes nos constrange a viver em humildade. Então, quem realmente sofreu os efeitos da conversão, da cruz do Calvário, do impacto causado pela mensagem poderosa de Jesus, ele é constrangido a viver em humildade. Ele pode ser até tentado a levantar seu ego, mas aí ele lembra, peraí, sou nada sem Jesus. Aí, nós vamos agora para o número 3. Nós vamos, como eu disse, nós já vamos partir para o final. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender e confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz agir
ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a viver e a depender exclusivamente de Deus, do seu Santo Espírito. Eu faço questão de ler as referências que estão pedindo aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Essa parte ela vai dar ênfase a uma vida dependente do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, que dá unção, que dá graça, que dá ânimo, dá criatividade, dá vida à mensagem, sem ele a gente não faz nada. O ministério de Cristo foi totalmente embasado, pautado, fundamentado, cheio do Espírito Santo, que nós chamamos de unção. O óleo, a gordura, a unção do Espírito é que faz todas as coisas acontecerem. E quando nós conhecemos a mensagem da cruz do Calvário, nós passamos a entender que somente na dependência do Espírito é que a nossa pregação vai ter efeito, é que o nosso testemunho vai ter efeito. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3 diz: E escrevi-vos isso mesmo, para que quando for lá, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-se, confiando em vós todos, de que minha alegria é a de todos vós. Deixa eu entender aqui essa referência, que pode ser que ela está trocada. Deixa eu entender aqui, ó. Olha, 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso 3. Eu vou ler o verso 1 também. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. Então Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, ele não foi só com o argumento dele. Porque nada me propus de saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E ele continua enfatizando: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então, o que dava efeito à pregação de Paulo, além de não ser um argumento próprio, Deus usava as palavras que ele buscava, claro, mas ele era cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Por quê? Qual o motivo? Para que o efeito pretendido na vida dessas pessoas viesse a acontecer, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Nós estamos, como eu disse, partindo para o final, e eu quero ler aqui a síntese do tópico de número 1, que vai dizer: os efeitos da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito Santo. Então, crítica construtiva: se você sabe de alguém que diz ter Deus, diz viver para Deus, mas com tom de arrogância, pode descartar a possibilidade. Porque aquele que é de Deus, que recebeu a mensagem de Jesus, o crucificado, o ressurreto, ele passa a ser dependente do Espírito e praticar e cultivar a humildade, a dependência. Então, a síntese do tópico 1, tópico 3, já falamos aqui, e vamos partir agora para a nossa conclusão. A conclusão vai dizer o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Ou seja, para ser igreja, tem que ter uma mensagem definida. E qual é a mensagem definida? É a mensagem que Cristo pregou
que Cristo viveu, que Paulo pregou, que Paulo ensinou e viveu. Quando uma instituição não prega a mensagem da cruz, ela está desconfigurando a mensagem original. Ela está deixando de ter essência. Porque prega-se muito sobre bem-estar material, sobre riqueza humana, sobre saúde de forma incondicional, sobre só prosperidade e bênção. Prega-se muito, mas não prega-se sobre a mensagem essencial, que é do arrependimento de pecado, da volta para Deus. A bênção de Deus na nossa vida vai ser uma consequência do trabalho, do esforço, e Deus vem e abençoa. Então, desconfie se alguém não pregar uma mensagem que te leve a Deus, que confronte as misérias do nosso coração, porque nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo, precisamos da cruz. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, que ninguém, a maioria não quer, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito Santo. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. E quem prega isso, nós estamos falando aqui das palavras de Paulo. O Paulo, ele foi alguém que viveu isso, que sofreu essa transformação na sua vida com base na aparição de Cristo ali no caminho de Damasco, claro, mas com base na compreensão que ele passou a ter depois, que o único meio de transformação da sua própria vida era a mensagem que desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, dos profetas, dos salmos, que só apontavam para a cruz. Então, o próprio Paulo, ele é um testemunha real de que somente a cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus Cristo, pode transformar vidas. Às vezes, nós seres humanos, gostaríamos tanto que alguém que está perto da gente fosse transformado, fosse mudado. Seria tão bom alguns males serem cortados, tirados, alguns hábitos ruins. Mas eu afirmo a você, primeiro, você se rende a Cristo, a cruz. E depois você convida essa pessoa também a se render. Mas se ela não se render, você busca a presença de Deus por ela. E vai chegar um momento que o seu próprio testemunho vai ser razão para que ela olhe para você e enxergue o quê? A cruz. E diante da cruz, nós nos rendemos, nós nos curvamos, nós entendemos o nosso limite humano, nós entendemos o quanto somos pecadores, mas o quanto Deus também nos ama e que morreu para perdoar os nossos pecados. E aí começa todo um trabalhar do Espírito Santo, dia após dia, dia após dia. Eu quero nesse instante fechar essa mensagem, desejando a você um ótimo domingo, um ótimo dia, e que a graça de Deus esteja selada em seu coração. Destacamos a centralidade da pregação de Paulo. O centro da mensagem dele era Cristo ressurreto, Cristo crucificado e o Evangelho. Nós elencamos aqui as expressões-chave da doutrina de Paulo, que foi que eu citei, e pontuamos os efeitos da mensagem da cruz. Eu concluo citando um louvor da harpa cristã. Se você tiver oportunidade, vá ao culto essa noite. Que ele diz assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e uma parte da glória hei de ter. Sim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Começa assim, ó, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Mas essa mensagem da cruz do Calvário, ela é atual. Ela é para a nossa vida, para nós que somos dependentes de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a cada um no nome de Jesus.